Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e continuando o nosso estudo de geometria, hoje vamos falar a respeito de triângulos. É isso aí, vamos aprender a classificar esses triângulos. Vem comigo para a aula. Na aula passada nós aprendemos a respeito dos polígonos, né? Nós vimos que polígono é toda figura geométrica plana, fechada, formada só por segmentos de reta que nunca se cruzam. Estão lembrados? Também falamos a respeito dos elementos de um polígono. Todo polígono tem os seus vértices, tem os lados, que são os segmentos de reta, e tem também os ângulos. E vimos que eles são na mesma quantidade, né? Um polígono que tiver 10 lados tem 10 vértices e também tem 10 ângulos. Sabia que para a gente dar nome para um polígono, a gente se baseia nesses elementos? Exatamente. Então, se um polígono tiver 3 lados, ou 3 vértices, ou 3 ângulos, né? Tanto faz aí, a gente costuma falar em lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tiver 4 lados, 4 vértices, ou 4 ângulos, ele é chamado de quadrilátero. E assim, sucessivamente. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar, atrevo-me a dizer, o polígono mais importante da matemática, que é o triângulo. E como o nome já diz, ó, tri significa 3, né? E ângulos, tá? Então, triângulo é um polígono que tem 3 ângulos, certo? Bom, se ele tem 3 ângulos, ele também tem 3 lados e tem 3 vértices. Triângulo é, portanto, o polígono mais simples, vamos dizer assim, né? Porque é o que tem a menor quantidade de elementos. O menor número de lados, o menor número de ângulos, o menor número de vértices. Mas nem por isso ele deixa de ser importante e fundamental. Reparem só nas construções, né? Comece a analisar a estrutura de um barracão, de uma ponte, de uma casa, e você vai conseguir enxergar muitos triângulos ali. Por isso que eu digo que ele é o mais importante de todos. Bom, o que a gente vai aprender então a respeito dos triângulos? Vocês já repararam que existem triângulos que têm todos os lados iguais? Todos os lados com a mesma medida. Existe esse tipo de triângulo. Também tem triângulos que possuem 2 lados iguais. Não 3, mas 2. E tem triângulos que têm todos os lados com medidas diferentes. Então, esse critério vai ser um dos critérios que a gente vai usar para classificar um triângulo. Então, a gente está continuando, né? A gente continua aí o nosso estudo de classificação. Então, a gente vai classificar um triângulo quanto à medida dos lados. Então, se ele tiver 3 lados iguais, ele recebe um nome. Se ele tiver 2 lados iguais, tem um outro nome. E se ele não tiver nenhum dos lados com medidas iguais, tem um outro nome, tá? Então, cada um desses triângulos aqui, ó, tem um nome diferente em função da medida dos seus lados, certo? Bom, a gente também vai classificar um triângulo quanto à medida dos ângulos, tá? Então, reparem que tem um triângulo que eu desenhei aqui, ó, que tem um ângulo reto. E esse triângulo que tem um ângulo reto, ele também tem um nome especial, ok? Então, vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Classificação de triângulos. Nós vamos começar, então, pela classificação de triângulos em relação à medida de seus lados, tá? São 3 classificações possíveis. A gente pode classificar um triângulo em triângulo equilátero. E aí, adivinha só, né? Quando é que eu vou chamar um triângulo de triângulo equilátero? Observem com atenção as figuras que o professor fez aqui na lousa. Repare que todos os lados desses triângulos têm a mesma medida, né? Aqui eu fiz um triângulo onde esse lado tem 18 centímetros, esse lado também tem 18 centímetros e esse aqui também. Então, esse é um triângulo equilátero, um triângulo que tem 3 lados de mesma medida. Esse outro triângulo que eu desenhei aqui também é um triângulo equilátero. Repare que ele tem 3 lados medindo 25 centímetros, né? Tem 25 centímetros esse lado, esse outro e esse outro aqui. Bom, então, para definir triângulo equilátero, a gente pode falar que triângulo equilátero sempre tem 3 lados com a mesma medida. Tá? Isso é um triângulo equilátero, é um triângulo que tem 3 lados com a mesma medida. Aliás, o próprio significado da palavra equilátero é esse.
tá bom? Ó, equi significa igual, né? Isso aqui significa igual. E látero significa lados, tá? Então são lados de medidas iguais, ok? Equilátero, né, é uma junção de duas palavras aí, significa lados com a mesma medida. Quando a gente fala em lados com a mesma medida, é importante a gente saber também que existe um sinônimo para isso, tá? Mesma medida pode aparecer muitas vezes aí em exercícios e no texto de uma apostila, de um livro, como escrito congruente. Congruente. Tá? Então, congruente significa mesma medida. Professor, significa então que eu posso dizer assim, que triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados congruentes? Maravilha, é isso aí, tá? Triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados congruentes, ou 3 lados com a mesma medida. Deu para entender? Esse foi o primeiro triângulo que nós estudamos, triângulo equilátero. Ainda tem mais 2 que a gente vai estudar em relação à classificação quanto aos lados. Bora lá, vamos conhecer outros 2. O segundo triângulo que a gente vai estudar relacionado com a classificação quanto aos lados é o triângulo isósceles. Presta atenção que tem um acento aqui, tá, gente? Não é isósceles. Já escutei muito aí algumas pessoas falando isósceles. É isósceles, certo? Então, o que é um triângulo isósceles? Observa com atenção as figuras. O que esses 2 triângulos que eu desenhei, né, que são triângulos isósceles, possuem como característica? Presta bastante atenção, tenho certeza que você vai perceber. É claro, né? Um triângulo isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. Olha aqui, ó. Esse triângulo tem um lado que mede 10 centímetros e 2 lados com a mesma medida. 2 lados congruentes, né? 2 lados com 20 centímetros. Esse outro triângulo, a mesma coisa. Tem um lado aqui que mede 30 centímetros e tem 2 lados que medem 17 centímetros. Então, esses 2 lados aqui, eles têm a mesma medida, assim como esses 2 lados também têm a mesma medida. Então, defina você, né? O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem o quê? 2 lados com a mesma medida. Ou, se você preferir, 2 lados congruentes, né? Ok? Então, se eu não quiser falar que são 2 lados com a mesma medida, eu posso falar que são 2 lados congruentes. É isso que é um triângulo isósceles. Tranquilo, né? Você olhou para o seu triângulo, você viu que ele tem 2 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo isósceles. Tranquilo, né? E se não tiver as medidas, professor? Aí você pega a sua régua e mede, né? Mede aí para saber o tamanho de cada um dos lados. Uma outra representação possível, né? Muitas vezes, os triângulos não vêm com as medidas, mas vêm com indicações. Por exemplo, ó, vem com 2 tracinhos aqui nesse lado, 2 tracinhos nesse aqui, e nesse de baixo vem um tracinho só. Tá? Então, essas marcações que a gente encontra nos lados também servem para representar medidas iguais. Os lados que tiverem a mesma quantidade de marcações, né, 2 marcações aqui, 2 marcações aqui, é porque representam lados que têm a mesma medida. E o lado que tem marcações diferentes, né, aqui só tem uma marcação, seria um lado diferente dos outros 2. Então, as marcações, né, muitas vezes nos ajudam a identificar se o triângulo é equilátero ou isósceles, ou ainda tem mais um termo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, presta muita atenção nessa frase que eu vou dizer. Mas presta muita atenção de verdade, gente. Ó, todo triângulo equilátero também é isósceles. Peraí, professor. É equilátero ou é isósceles? É os 2, tá? Todo triângulo equilátero também é isósceles. Por quê? Porque a definição de isósceles se encaixa na de equilátero. Para ser isósceles, tem que ter 2 lados com a mesma medida. Tá? E se tiver 3 lados com a mesma medida? Aí ele vai ser equilátero, mas também vai ser isósceles. Porque se tiver 2 lados com a mesma medida, já é chamado de isósceles. Se tiver 3, além de ser isósceles, também é equilátero. Deu para entender? Bom, em tese é isso. Triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, 2 lados com a mesma medida. Ok? Vamos lá estudar o terceiro tipo de triângulo que a gente tem.
E para a gente terminar então a classificação de triângulos em relação à medida dos seus lados, a gente vai falar do triângulo escaleno, tá? Qual será o triângulo escaleno? Vamos lá, ó. Observem com atenção os dois triângulos que eu fiz. Esses dois triângulos são escalenos. E qual é a característica que eles têm em relação aos lados deles? Bom, os lados aqui desse triângulo medem 15, 20 e 23. Os lados desse triângulo medem 10, 15 e 20. Bom, são três lados com medidas diferentes, não são? Então, todo triângulo escaleno tem essa característica. Três lados com medidas diferentes. Tá? Então, para um triângulo ser chamado de triângulo escaleno, ele precisa ter essa característica. Três lados com medidas diferentes. Tá? Então, se um triângulo tiver três lados com medidas diferentes, ele vai ser chamado de triângulo escaleno. Bom, as medidas muitas vezes podem não aparecer escritas no triângulo. Aí você tem a opção de pegar a sua régua e medir essas distâncias, né? Você vai medir aqui cada um dos lados. Lembra sempre de iniciar a medição pelo zero da sua régua, tá? Coloca o zero no início do segmento e você vai pegar a medida do segmento na outra parte da sua régua. Bom, também pode acontecer de não ter as medidas, mas ter as marcações indicadas aí no triângulo. Então, por exemplo, um lado do triângulo que tem uma marcação, com o outro lado do triângulo que tem duas marcações, a gente já sabe que são lados com medidas diferentes, porque a quantidade de marcações que estão aqui são diferentes. E esse terceiro lado vai ter três marcações. Então, são três lados de medidas diferentes. Como você sabe, professor? Bom, pela quantidade de risquinhos que tem aqui, ó. Esse lado só ganhou um risquinho, esse lado ganhou dois risquinhos, esse ganhou três. Então, são três lados com medidas diferentes. Tá legal? Deu para entender, gente? Então, retomando, recapitulando. Classificação quanto aos lados. Tem três tipos. Pode ser equilátero, se todos os lados tiverem medidas iguais. Pode ser isósceles, se dois lados tiverem medidas iguais. Pode ser escaleno, se todos os lados tiverem medidas diferentes. Tranquilo, né? Agora vamos estudar a classificação quanto aos ângulos. Como a gente já tinha falado, então, né, um triângulo também pode ser classificado em relação à medida dos seus ângulos, tá certo? Todo triângulo tem três ângulos, certo? E dependendo da medida desses ângulos aí, eles vão receber um nome, tá? Nós vamos estudar só um dos nomes que ele recebe. São três no total, tá? São três classificações em relação aos ângulos. Mas nós vamos estudar só essa aqui, o triângulo retângulo. Parece meio estranho falar, né? Triângulo, retângulo, mas é isso mesmo. O que é um triângulo retângulo? Presta atenção nas imagens que o professor desenhou. Eu nem coloquei a medida de lado aqui, ó. Não coloquei as medidas dos lados para não confundir a gente. Eu só coloquei em destaque aqui em vermelho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo que está aqui, ó, ele é o nosso ângulo reto. E é ele que vai determinar se um triângulo é chamado de triângulo retângulo ou não, tá? Então, se um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, se ele tiver um ângulo reto, como é o caso desses dois triângulos, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. É só isso, tá? Então, você bate o olho no triângulo, você vê que ele tem os ângulos retos, o ângulo de 90 graus, você já pode afirmar que ele é um triângulo retângulo. Mais fácil que isso, né, gente? Impossível. Tá? Então, para ser um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto. Certinho? Então, para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto. É isso, basicamente isso. Agora, uma observação importante, tá? O triângulo, ele nunca vai ter mais que um ângulo reto. Não tem como. Isso vocês vão entender futuramente aí nos próximos anos escolares, tá? Mas um triângulo, no máximo, ele tem um ângulo reto, não pode ter mais que um. Beleza? E outro detalhe importante, ó. Eu não coloquei as medidas dos lados, mas eu deixei marcações aqui indicando, ó. Por exemplo, esses dois lados que receberam duas marcações, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, um detalhe importante. Esse triângulo, além de ele ser um triângulo retângulo, ele também é isósceles,
porque tem dois lados com medidas iguais. Então é importante a gente saber, né, que ao mesmo tempo que a gente pode classificar um triângulo em relação aos ângulos, a gente também tem que lembrar que existe a classificação em relação aos lados. Então esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem o ângulo reto, né? Mas ele também é um triângulo isósceles. Tá? Então, além de ser retângulo, ele também é um triângulo isósceles. Tá certo? Deu para entender, gente? Esse aqui, ó, que tem três lados com medidas diferentes, ele é um triângulo retângulo, mas ao mesmo tempo ele é também escaleno, tá? Então, ele é retângulo porque tem o ângulo reto, mas também é escaleno porque tem três lados com medidas diferentes. Então, vamos ficar sempre atento a isso. Batemos o olho em um triângulo, olhamos para um triângulo, a gente sabe que tem duas formas de classificar, em relação aos lados e em relação também aos ângulos. Se tiver, vamos fazer um mapa mental? Vamos lá. Olha só, vamos fazer um mapa mental juntos aqui, ó. Então, quando a gente fala num polígono que tem três lados, que se chama triângulo, a gente tem que saber que há duas formas de classificar eles. Tá? Eu posso classificar em relação aos lados, né, a medida dos seus lados. Posso classificar também em relação à medida de seus ângulos. Então, há duas maneiras de classificar em um triângulo. Em relação a lados e em relação a ângulos. Bom, se ele tiver três lados iguais, chamado de equilátero. Se tiver dois lados iguais, é chamado de isósceles. E se todos os lados tiverem medidas diferentes, é chamado de escaleno. Tá? Então, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Tá certo? Em relação aos ângulos, se tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Ok? Aí existem mais dois, né, que o professor vai colocar aqui no mapa mental, só termos de curiosidade. Se ele tiver três ângulos agudos, tá? Três ângulos agudos, ele vai ser chamado de acutângulo. Isso aqui não precisa saber não, tá? A gente só precisa conhecer o retângulo por enquanto. E se ele tiver um ângulo obtuso, aí ele vai ser chamado de obtusângulo. Então tá aí, fizemos um mapa mental relacionando aí a classificação desse polígono, como o professor disse, com certeza o mais importante aí da matemática, tá? O triângulo. Em relação a lados, em relação a ângulos. Só espero que tenham gostado da aula. Ajudem o professor a divulgar o canal, tá? Não tá esquecendo de pedir isso hoje. A gente tem um projeto aí de aulas para o 5º ano. Toda semana 2 ou 3 novas aulas são postadas. Isso dá um trabalhão. Então ajuda o professor a divulgar o canal, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com os amigos, com os colegas, com os seus professores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.